Eu volto para o estúdio porque o Renato vai fazer um balanço de como foi essa estreia do Criciúma. Boa tarde, seja bem-vindo, Renato. Boa tarde, Rafa. Aliás, boa tarde, o torcedor do Criciúma está com a cabeça inchada. Renato, que história é essa de perder na estreia 2-0 diante do Marcílio Dias? Bom, quem acompanhou ontem aqui, o balanço geral ouviu e viu dizendo o seguinte: olha, estrear contra o Marcílio Dias lá, que já vem num tempo de preparação maior, o Criciúma vai ter muita dificuldade. E teve. Aliás, o Criciúma perdeu o jogo no primeiro tempo. Né? O Eduardo Batista, depois da entrevista coletiva, ele usou uma expressão que eu acho válida. Entramos com a faísca atrasada. Realmente, o Criciúma entrou num ritmo, o Marcílio estava em outro, e aí o Criciúma, com muita dificuldade, né? Já começou por uma surpresa no gol, apesar do Jorge me ter feito ótima participação, que foi uma ausência surpresa, a ausência do Alisson, né, com uma fascite plantar. Não está muito claro se vai jogar contra o Avaí, enfim, se conseguiu se recuperar, mas isso é outra história. Isso a gente fala amanhã. O fato é que o Criciúma entrou numa frequência de jogo, num ritmo de jogo muito abaixo, e com isso sofreu bastante. Né, o Zé Carlos, o atacante que fez o gol, eu falo gol da vitória, né, mas o jogo foi 2-0, porque aí já estava definido lá no finalzinho, quando o Marcílio faz o segundo gol. Então, este início de jogo ruim custou caro. Agora, por que isso acontece? É muito simples. O Criciúma vem num período muito curto de preparação. Né? A parte física, a parte técnica, ela só funciona quando a parte física está num nível de razoável para bom. Ah, Renato, mas foram 17 dias. Mas 17 dias, então vamos descontar Natal, Ano Novo, né, véspera que o cara viaja para passar com a família, depois, né, não trabalha no dia, nem no dia seguinte. Então, o Criciúma teve 2 semanas de preparação, para ser bem generoso. E aí, em 2 semanas, você não tem a embocadura, o ritmo de jogo. E foi isso que a gente viu no primeiro tempo. O Marcílio num ritmo acelerado, já poderia ter aberto o placar logo no início, com o mesmo Zé Carlos de cabeça. Agora, o que chama atenção no gol que o Criciúma toma, e aí o Eduardo vai ter que ter trabalho, porque ele vai ter trabalho especificamente para isso, porque ele tem 3 grandalhões. Ele tem o Castan, o Rodrigo centralizado e o César Martins, que ele trouxe, que já estava no Novo Horizontino ano passado, que eu acredito, e falei isso antes do jogo, e acredito que vai ser o ponto forte do Criciúma, a bola parada com esse trio de zagueiros e com o Nicolas, que também é um jogador de um porte muito alto. Principalmente no campeonato estadual, em que você tem times de uma estatura menor, e o Marcílio era esse time de estatura menor, que o Criciúma ia fazer o adversário sofrer nas bolas paradas com o Jonathan Robert ou com o Marcelo Hermes, que depois entrou no segundo tempo. Mas quem sofreu com a bola parada, com a bola alçada na área, foi o Criciúma. Primeiro, nesse lance que eu falei do Zé Carlos, ele quase faz o gol de cabeça sem saltar. E aí o lance do gol, o momento do gol. Como é que acontece? Um cruzamento na área, o Criciúma afasta num primeiro momento, aí vem o jogador do Marcílio, disputa com o César Martins, que não disputa. E aí ele ganha de cabeça e joga lá para o outro lado. E aí o Vagninho, que estava ali compondo, o Vagninho, que é um atacante de origem, só olha também, não vai na bola. E o Zé Carlos, que é baixinho, cabeceia e faz o gol. Então, você pode até perder a bola no alto, a bola disputada, mas você tem que disputar, você tem que saltar, você tem que ir na bola. Claro, repito, e tudo isso faz parte de um começo de trabalho em que o time está muito abaixo ainda fisicamente. O Criciúma melhorou no segundo tempo, entrou o Marcelo Hermes, dispensa apresentações, o Marcelo, né? É um ótimo retorno para a temporada de 26. Aí o Vagninho foi jogar lá na frente, melhorou, botou pressão, colocou bola na trave, estava muito próximo de empatar, mas você não pode desperdiçar a oportunidade. E o Criciúma desperdiçou algumas oportunidades, a principal delas com o Benjamin Borassi, cara a cara com o goleiro Cavicchioli, e ele deu uma pancada no peito do goleiro, ao invés de tocar de lado e correr para o abraço. Aí no final do jogo o Criciúma foi punido, acho que 2-0 ficou pesado, mas esse resultado significa que agora o Criciúma tem a obrigação de vencer o jogo domingo aqui no Estádio Heriberto Wilson, o clássico contra o Avaí. Avaí que, aliás, estreou com vitória. Sofreu um pouco contra o Barra, venceu 1-0, empatou 1-1, mas fez o gol, o time do técnico Cauã, que é um Avaí praticamente novo, com 3 ou 4 jogadores do ano passado, é o adversário de domingo. Domingo vai ser um jogo que o torcedor vai ter que ter paciência, ainda é um Criciúma buscando
o seu melhor condicionamento. Entrosamento esse time vai ter, porque tem 8 ou 9 jogadores do ano passado, vai ter. Agora tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, dar tranquilidade para o Eduardo Batista fazer o seu trabalho, mas não pode passar de domingo, porque o campeonato é tiro curto, são só 6 jogos, agora são 5, e se você estreia com derrota fora de casa, você se coloca na obrigação de vencer em casa. É isso, Rafa?